De repente, uma pastora me para na rua, certo? Fala para mim que eu não tenho chance, porque eu não frequento uma igreja, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Falei, pastora, me responde uma coisa. Você sabe me dizer o que significa uma prostituta cultual? Você sabe me dizer o que significa isso? Uma prostituta cultual? Aí ela já estalou os olhos assim, nossa, tá me ofendendo. Aí eu dei uma risadinha para ela. Falei, bom, pastora, eu já entendi que você não está preparado para essa conversa, porque você não estudou o suficiente. Então com você eu vou fazer diferente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. O que é que está escrito aí, pastor? Lê para mim. Na sua própria Bíblia, hein? O que está escrito? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Você sabe o que está escrito, pastora? E as mulheres estejam sujeitas a ficarem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Está começando a entender, pastor? Então, só nesse versículo, entendeu? Já vai contra o seu título de pastora, só esse versículo. Mas agora eu vou esclarecer para você o porquê que Paulo escreveu isso nessa passagem em Coríntios, tá bom? Então presta atenção, agora você vai entender o que é uma prostituta cultual, tá bom, pastor? Pega esse entendimento. Naquela época que Paulo pregava, ele pregava para a cidade de Corinto. E naquele tempo existiam vários deuses pagãos, incluindo a deusa Afrodite. E a deusa Afrodite era a deusa do amor promíscuo, né? Do amor pagão. E ela tinha um templo bem no topo da cidade de Corinto, entendeu? E nisso, ela colocava as mulheres na rua para se prostituírem e levarem o dinheiro para o templo, entendeu? E nessa época, essas mulheres eram chamadas de sacerdotisas, porque nessa época não existia pastor. Pastor é coisa do Novo Testamento. E aí, o que acontece, pastora? Essas mulheres se prostituíram e levavam o dinheiro para o templo. E elas também ministravam a palavra dentro do templo. E algumas delas, naquela época, até previu o futuro. Tá começando a entender? Então, todas as sacerdotisas daquela época, a maioria era tudo prostituta. E aí Paulo, né, pregando para o povo de Israel na cidade de Corinto, ele sabia que o povo de Israel era um povo santo, que nem toda a prática pagã o povo tinha que adotar. Algumas eles até adotaram, né, como se tinha país que tinha templo, Israel também teve. Tinha país que sacrificava animal, Israel também passou a sacrificar. Agora, tinha coisa que o pai já não permitia para Israel, como outros países, né? Tinha santo, tinha ídolo, Israel não vai ter. Tá começando a entender? Então, outros países tinham sacerdotisas que pregavam a palavra, mas era tudo prostituta, Israel também não vai ter. Então, lhes é proibido falar na igreja, entendeu? É por isso que o apóstolo Paulo, ele pregou dessa seguinte forma nessa passagem. Tá começando a entender, pastor? Então, mediante essas ideias que eu estou te passando, o seu título não vale de nada, porque você está indo contra a palavra, a própria palavra que você prega. Agora, se eu for partir para o mérito de pastor, homem, aí a coisa fica pior ainda, aí a coisa desanda de vez. Porque se a gente voltar no Velho Testamento, em Ezequiel capítulo 34, a gente vai ver que o próprio Pai, o próprio Criador do céu e da terra, o Altíssimo, ele é contra os pastores, entendeu? Ele é contra. E lá ele fala que os pastores viraram as costas para a aliança dele, do Eterno, não seguiram o verdadeiro ensino, não ensinaram da maneira que era para ensinar, entendeu? E aí ele é contra os pastores. E lá ele fala que vai pegar as ovelhas de volta. Quando chega no Novo Testamento, aí a gente já encontra o Filho, afirmando que ele é o bom pastor, que antes dele só foi ladrão e salteador. Ou seja, confirmando as ideias do Pai no começo, no Velho Testamento. Correto? Então, se a gente entrar no entendimento geral, só existe um pastor. E aí e ele está voltando para estabelecer o reino do Pai Yahuwah aqui na terra.
Está começando a entender? Então, mediante essas ideias, o título de vocês não vale de nada, porque só existe um pastor. E o que é pior, vocês querem pregar para mim com uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, certo? Feita por um padre, com 66 livros do Evangelho, enquanto a Bíblia da Igreja Católica possui 73 livros do Evangelho, 7 a mais que essa, e a Bíblia Etíope da Etiópia possui 81 livros do Evangelho, 15 livros a mais que esse, certo? Aí você quer me apresentar o cristianismo, né? Uma falsa religião, porque o cristianismo ele foi fundado 300 anos depois da morte do nosso Salvador do mundo no madeiro, ou seja, nem o nosso Salvador do mundo conhece essa religião, nem ele conhece essa religião que você luta por ela, porque ela foi criada 300 anos depois que ele morreu no madeiro. Tá começando a entender? Isso nos leva a entender que o Salvador do mundo era judeu, e que os discípulos dele eram judeus, que o povo todo era judeu, que a história toda foi em Israel. Então isso nos leva ao hebraico, porque o idioma de lá é em hebraico. Tá começando a entender agora, pessoal? E aí, mesmo vocês sabendo disso, vocês querem pregar para mim no nome de Jesus. Só que o nome Jesus, quando a gente vai buscar o fundamento, a origem desse nome, ele foi um nome criado do grego e do latim, não tem nada a ver com o hebraico. Tá começando a entender? Então isso você já entende que não tem nada a ver com salvação, certo? Já começa por aí. Sem contar que a letra J só existe há 500 anos. Então como que era Jesus há 2000 anos atrás, sendo que não tinha inventado J ainda? Não tem como. Aí vocês querem pregar para mim, querem me evangelizar no nome do Senhor. Só que Senhor, quando a gente vai buscar a origem desse nome, ele significa Baal. E Baal era um deus adorado no norte de Israel pelos cananeus e os babilônicos e exigia sacrifício humano. Inclusive, na sua própria Bíblia, o povo de Israel teve uma época que passou a servir Baal. Entendeu? Isso está na sua Bíblia, em 1 Juízes, capítulo 8, versículo 33. Entendeu? Após a morte de Gideão, o povo de Israel passou a se prostituir após os balins e puseram Baal Berite por Deus. Então, por aí você já entende no que nome você quer pregar para mim, que você quer me evangelizar. Depois disso, você quer pregar para mim no nome de Deus. Eu sei que parece estranho, que todo mundo acredita que Deus é o Criador do céu e da terra, mas na realidade não é bem assim, porque quando a gente entra na matemática para entender o fundamento desse nome Deus, a gente vai entender que ele não é o Criador do céu e da terra, porque o nome Deus vem de Zeus ou Teus, e Zeus é aquele deus da Grécia, o deus dos deuses, o deus do Olimpo, o irmão de Hades, né? Então quer dizer, a gente entende que o Criador do céu e da terra é o Eterno. Aí o que vocês fazem? Conclusão. Vocês querem pregar para mim com uma Bíblia toda alterada, faltando o livro Evangelho, uma Bíblia incompleta, com os nomes tudo inventado, com um falso Evangelho, e quer falar para mim que vocês estão na graça? É isso que eu estou entendendo? E que eu sou um desigrejado, que eu não tenho chance? Quer que eu fale para vocês que graça é essa que vocês estão? Quer que eu fale para vocês qual que é essa graça? Acho que eu não preciso nem comentar, né? Então é o seguinte, certo? Vou passar uma visão para vocês. Uma visão sem ação é igual a fé sem obra. Porque a fé, quando ela não é acompanhada por obra, ela é morta. Isso significa que a sua visão não vale de nada. Está começando a entender? Não passa de um sonho. Agora, uma ação sem visão é equivalente ao que vocês estão fazendo. Está começando a entender? Vocês pregam o evangelho, acham que estão fazendo a coisa certa, não correram nem atrás de uma Bíblia hebraica para poder pregar o verdadeiro evangelho e falar a verdade para mim. Está começando a entender? Acham que estão fazendo a coisa certa, mas na realidade, sem visão de nada. Essa que é a realidade. Um falso evangelho, uma Bíblia incompleta,
os nomes tudo modificado, tudo inventado, e vocês acham que vão para o céu, que vocês vão para as alturas. Tá começando a entender? Então, é o seguinte, abre o olho, hein? Certo? Abre o olho. Não entregue a vida eterna de vocês na mão de outra pessoa. Tá começando a entender? Porque a salvação é individual, mas o ensino, entendeu? Tem que ser correto e a caminhada tem que ser verdadeira. Beleza? Pega esse entendimento aí, certo, família? Douglas CHC, Luz diretamente. Tamo junto.